Numa experiência com o objetivo de estudar o efeito da publicidade nos comportamentos alimentares das crianças, um conjunto de 500 crianças, entre os 7 e os 11 anos, foram aleatoriamente distribuídas por 2 grupos. Após a distribuição, foi pedido a cada criança para ver um desenho animado numa sala privada com um recipiente grande cheio de bolachas peixinho dourado. Os desenhos animados incluíam 2 intervalos. O primeiro grupo viu anúncios de comida. Essencialmente de snacks, enquanto o segundo grupo viu anúncios sem ser de comida, jogos e produtos de entretenimento. Quando as crianças terminaram a visualização dos desenhos animados, os investigadores da experiência pesaram o recipiente das bolachas para medir a quantidade em gramas de bolachas comidas. Verificaram que a quantidade média de bolachas comidas pelas crianças que visualizaram os anúncios de comida era 10 gramas superior à média de quantidade de bolachas comidas pelas crianças que viram outros anúncios. Vamos pensar no que aconteceu até agora. Então, o estudo contou com 500 crianças, que foram distribuídas aleatoriamente por 2 grupos diferentes. Temos o grupo 1 aqui e o grupo 2 aqui. Vamos considerar que este é o primeiro grupo e o primeiro grupo viu anúncios de comida. Este é o primeiro grupo. Vamos chamar a este o grupo experimental. Estamos a tentar perceber qual é o efeito de ver anúncios de comida. Depois, dizem-nos que o segundo grupo viu anúncios sem ser de comida. Então, vamos escrever outros anúncios. Este é o grupo de controlo. Este é o grupo que viu anúncios sem ser de comida. É o grupo de controlo. Quando as crianças terminaram a visualização dos desenhos animados, eles pesaram para cada criança a quantidade em gramas de bolachas comidas e depois usaram a média e verificaram que a média aqui, que as crianças comeram mais 10 gramas em média neste grupo do que as crianças deste outro grupo aqui. E só de olhar para os dados ficamos a acreditar que, alguma coisa pode ter acontecido aqui. Talvez o facto de terem visto anúncios de comida fez com que as crianças comessem mais bolachas. Mas a questão que devemos colocar sempre numa situação destas é: não há uma certa probabilidade disto ter acontecido por acaso? Que mesmo que não tivessem visto os anúncios, se fossem só 2 grupos aleatórios e nenhum deles tivesse visto anúncios, ou se ambos os grupos até tivessem visto os mesmos anúncios, há alguma hipótese da média de um grupo poder ser dramaticamente diferente da média do outro? Será que não pode ter acontecido meramente por acaso nesta experiência, neste grupo, a média aqui ter tido um resultado de mais 10 gramas de bolachas comidas? Meramente por acaso. Como é que podemos tirar as dúvidas acerca disto não ter acontecido por acaso? Como é que podemos, no fundo, validar os resultados e concluir que é uma experiência significativa? A forma de o fazer é o que eles fazem aqui. Usando um simulador, os resultados foram misturados de forma aleatória em 2 novos grupos e foram medidas as diferenças entre as médias dos 2 novos grupos. A simulação foi repetida 150 vezes e foi feito o gráfico das diferenças entre as médias dos 2 novos grupos, como se pode verificar em baixo. Então o que fizeram foi: temos 500 crianças e cada criança, eles tinham 500 crianças e número 1, 2, 3 e por aí fora até 500. E por cada criança eles mediram o peso de bolachas comidas. Talvez a criança 1 tenha comido 2 gramas e a criança 2 tenha comido 4 gramas e a criança 3, comeu 12 gramas. Até a criança 500 que comeu, talvez até nem tenha comido nada. Podemos colocar que comeu 0 gramas. E já sabemos, a primeira metade estava no grupo experimental. Estamos só a identificá-los assim, de acordo com como foram distribuídos aleatoriamente nestes grupos iniciais. E o segundo?
Na segunda metade está o grupo de controlo. O que fizeram foi usar os mesmos resultados e misturá-los aleatoriamente em dois novos grupos. Ok, vamos colocar os dados desta criança no grupo número 2 e desta criança no grupo número 2 e desta criança também no grupo número 2 e esta criança fica no grupo número 1 e esta fica no grupo número 1. Estão a misturar completamente todos os resultados obtidos. É completamente aleatório se uma criança viu anúncios de comida ou não e depois estão a testar qual é a média. Qual é a média do novo primeiro grupo e a média do novo segundo grupo. E estão a indicar-nos qual é a distribuição das diferenças nas médias. Eles veem, quando fazem desta forma, quando eles colocam os resultados em dois novos grupos, em dois novos conjuntos de forma completamente aleatória, que temos muitos casos em que não há diferença entre as médias. Das 150 vezes que a simulação foi repetida, fazendo este exercício aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... É tão pequeno, é difícil contá-los. Mas parece que há mais ou menos, não sei, quase 20, cerca de 20 vezes em que não há diferenças significativas nas médias dos grupos, na nova situação em que os resultados foram distribuídos aleatoriamente entre os dois novos grupos. Quando olhamos para aqui, ao colocar as crianças aleatoriamente em dois novos grupos, a probabilidade, ou melhor, as situações em que se obtêm uma diferença de 10 gramas é, na verdade, muito improvável. Vamos ver, é esta aqui a diferença entre a média dos dois novos grupos. Não é claro se é o novo grupo 1 menos o novo grupo 2, ou o inverso, o novo grupo 2 menos o novo grupo 1, mas, em qualquer dos casos, as situações onde temos uma diferença de 10 gramas na média são apenas 2 em 150. Quando fazemos isto aleatoriamente, quando colocamos estes resultados aleatoriamente em dois novos grupos no simulador, a probabilidade da média ser muito diferente só acontece apenas em 2 das 150 vezes. Há 150 pontos aqui. É da ordem dos 2%, ou menos ainda, que 2% é entre 1 e 2%. Vamos dizer que a situação que estamos a falar, vamos supor que este resultado é o novo grupo 1 menos o novo grupo 2, em termos do que foi comido. Então, estamos a olhar para esta situação, que é apenas uma em 150 vezes. Ainda acontece menos frequentemente do que uma em 100 vezes. Aconteceu apenas uma em 150 vezes. Então, vamos dizer que isto aqui foi só um acaso. Para mim e para a maioria dos estatísticos, isto indica-nos que podemos validar a nossa experiência. Sim, a experiência foi significativa, não foi acaso. A probabilidade de ter estes resultados das crianças que viram anúncios de comida terem 10 gramas a mais, em média, de bolachas comidas em relação às crianças que não viram anúncios de comida. Sabemos isso porque ao colocarmos aleatoriamente os resultados das 500 crianças em dois grupos novos, diferentes, com base nos resultados das simulações, parece que apenas uma, se corrermos a simulação 150 vezes, só aconteceu uma vez em 150 ou duas em 150 a média ser tão diferente. Portanto, parece que isto é muito improvável que seja por acaso. Se isto fosse só um evento do acaso, não aconteceria apenas 2 vezes em 150. Portanto, faz-nos sentir bastante confiantes de que a nossa experiência é significativa. Na maior parte dos estudos, na maior parte das experiências, o limite que se considera a probabilidade de alguma coisa ser estatisticamente significante é se a probabilidade de alguma coisa acontecer por acaso, confirmada por via de uma simulação como esta, é se for menos do que 5%. E aqui está entre 1 e 2%, logo, definitivamente, posso dizer que a experiência foi significativa.